Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, nessa primeira aula do dia, e hoje só vamos ter duas aulas, a segunda será dada pelo Pedro, né, será sobre a morte e a sinceridade. Nessa primeira aula do dia, nós falaremos sobre temperança. Eu quero lembrar vocês o que é virtude. Virtude é o ponto de equilíbrio entre dois vícios. A virtude é o hábito. E o que é ser temperado? O que é temperança? Vou ler do Catecismo, número 1809. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante olha para o bem, a pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. No Novo Testamento é chamada de moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade nesse mundo. Bom, então, a temperança, nós podemos resumir a temperança como sendo a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Essa é o resumo do que é temperança. Agora, vamos ler aqui da primeira carta do São Paulo aos Coríntios, para a gente entender como é que a gente adquire temperança. 1 Coríntios 9, 27. Mas castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Muito bem. Perceba que São Paulo entende, esse versículo ele demonstra isso, ele entende que se ele próprio não for virtuoso, ele pode pregar, ele pode usar as palavras, ele pode pregar, ele pode ensinar, mas mesmo assim ele corre o risco de perder a própria vida. E no caso aqui ele não está falando da vida terrena, ele não está falando dessa vida material, e sim da vida eterna. Para ser temperado, é preciso subordinar o corpo à alma. Isso quer dizer que o corpo é ruim? Não. Nosso corpo foi criado por Deus e é bom. Acontece que nós seres humanos, temos uma faculdade que é semelhante, inclusive, a uma faculdade que tem os animais, todos os animais, que é a paixão, né, os apetites. O apetite concupiscível e irascível. O apetite concupiscível é aquele que nos orienta, ou que nos impulsiona, melhor dizendo, que nos impulsiona para as coisas mais fáceis ou menos difíceis. O apetite concupiscível é aquele que nos impulsiona para as coisas que nos dão prazer. Por exemplo, é o apetite concupiscível que me faz olhar para aquele belíssimo panetone que está ali, nós ganhamos de presente, ainda está ali em cima, que a gente vai comer muito devagarinho, mas é o que me faz olhar para aquele belíssimo panetone e me dá uma vontade muito grande de comê-lo. Ele está bem ali em cima da bancada, do ladinho ali tem uma faca própria, inclusive, de pão. Basta eu ir ali, abrir o saco, cortar o panetone
e comer. Muito fácil adquirir esse bem. Agora, as paixões, os apetites, eles também são necessários para nos impulsionar para as coisas que são mais árduas. Nesse caso, o apetite irascível. O apetite irascível é aquele que nos impulsiona a adquirir bens mais árduos. Portanto, uma faculdade, você tem vontade de fazer uma faculdade, ou um mestrado, ou um doutorado, e você começa a fazer essa faculdade, e no meio, né, ali na metade, você percebe que está enfrentando muitas dificuldades e que aquilo está muito desagradável, mas você vê naquilo ali um benefício muito grande, porque você imagina daqui a, sei lá, mais 2 ou 3 anos, você vai ter um diploma, né? E esse diploma é o seu prêmio por todo esse sacrifício que você está fazendo. E aí entra, então, o apetite irascível, que é o que te faz sustentar esses sacrifícios, que te faz sustentar essas dores, esses desconfortos, melhor dizendo, para que você obtenha um bem que você deseja. Qual que é dos dois apetites? O apetite concupiscível é aquele que precisa ser domado primeiro. Porque se você não doma o apetite concupiscível, você passa a ser uma pessoa dominada pelo seu corpo, dominada pelas suas vontades, dominada pelos seus desejos, dominada pelos desejos mais baixos da carne. E eu estou falando aqui dos prazeres da mesa e dos prazeres da cama, e principalmente. Os prazeres, dentro dos prazeres da mesa, é possível praticar a temperança se beneficiando, né, dos bens terrenos, se beneficiando dos bens criados, mas sem deixá-los dominar você. A gente pode até chamar isso de fortalecimento da vontade, mas basicamente domar o apetite concupiscível. Então, se você não é capaz, por exemplo, de olhar para um bolo de chocolate e dizer não, então você é uma pessoa dominada pelos prazeres, dominada pelos seus sentidos, né? Se você, sobretudo, imagina, eu conheço pessoas diabéticas, né, que simplesmente não conseguem parar de comer doce. Quer dizer, essa pessoa está fazendo um mal para si mesma, né? Ela está fazendo um mal para si mesma, mas ainda assim, ela não é capaz, ela não consegue dizer não para aquele bolo, porque é uma pessoa luxuriosa, não é uma pessoa temperada, é uma pessoa que é dominada completamente pelos desejos, principalmente pelos desejos da mesa. Não é que um seja melhor ou pior do que o outro. É claro que na hierarquia das coisas, na hierarquia do pecado, existem pecados mais graves e pecados menos graves, digamos assim. Tudo é pecado, tudo ofende a Deus, mas existem pecados mais ou menos graves. E é claro que se entupir de bolo é muito menos grave do que fornicar, mas as duas coisas são igualmente ruins e devem ser rechaçadas, principalmente para uma pessoa que deseja ter virtude, para uma pessoa que deseja realmente ser virtuoso, né? Ter a temperança. Você precisa aprender a dominar os instintos. Então, talvez a primeira providência que uma pessoa tem que tomar para ser temperada seja cuidar de eliminar o pecado da luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria é a entrega aos sentidos. Uma pessoa luxuriosa é uma pessoa que, por exemplo, não pode ver uma coisa se movendo que já olha. É uma pessoa movida pela curiosidade sensível. Um homem que gosta de carro e passou um carro legal, ele não consegue tirar os olhos, né? Ele fica ali olhando.
ou uma mulher que fica olhando demais para outros homens também é uma pessoa luxuriosa. Um homem que fica olhando demais para outras mulheres também é uma pessoa luxuriosa. Sobretudo se dentro do coração dessa pessoa existe o desejo. Aí a gente tem que lembrar que para haver o pecado é preciso o consentimento. Então é preciso que você consinta. Então, a prática da virtude da temperança não é não sentir esses desejos, né? Ser temperado não é não sentir, não é eliminar o desejo, não é eliminar as coisas materiais que te causam desejo, não é jogar fora o panetone. Isso não é virtude, é jogar fora. O panetone não é virtude absolutamente. A virtude aqui está em tê-lo à disposição. Tê-lo à disposição. Facilmente. Bernardo, pega a água ali do pai. Tê-lo ali à disposição, facilmente, e escolher, usando a minha liberdade total, para escolher não comer se eu não puder, ou se não é bom que eu como. Se não é bom comer, é gostoso, tá? Mas pode ser que, no meu caso, eu estou de dieta. Então, para uma pessoa que está de dieta, não convém, não precisa encher, não, meu filho. O tanto que tem aí é suficiente para o pai terminar a aula. Não é preciso. Não, eu não preciso disso para dieta, eu não devo comer isso para dieta, então não convém que eu coma, mas se eu jogar fora, não tem virtude. Pensa um esposo e uma esposa que se monitoram o tempo inteiro. Vamos botar uma coisa mais unilateral. Uma esposa que monitora o marido o tempo inteiro como se ele tivesse uma corrente virtual presa no braço. O fato desse marido se manter fiel não é por virtude. Obrigado. Não é por virtude. Não é por virtude. O fato desse marido não ser fiel é porque ele está sendo vigiado. Então não existe virtude na fidelidade nesse caso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele não é um homem temperado. Ele não é um homem temperado. Ele é um homem vigiado. E não tem virtude nenhuma em ser assim. Né? Não existe virtude aí. A virtude que há na fidelidade é justamente ter a possibilidade de fazer alguma coisa errada e escolher por livre e espontânea vontade, usar verdadeiramente a sua liberdade para negar aquele instinto. E o que é liberdade? Hoje em dia, então, você vê, hoje é terça-feira de carnaval. Enquanto nós estamos aqui, tem muita gente dormindo, se preparando para a folia de amanhã ou para a folia de mais tarde. Sim, se preparando para a folia de mais tarde, achando que liberdade é fazer o que quer, é poder fazer o que quer na hora que quer. Muitas pessoas confundem liberdade com isso, mas isso não é liberdade. Se você não consegue olhar para um copo de cerveja e dizer que não, né, não vou tomar, você é uma pessoa, você não é uma pessoa livre. Você é escravo daquela realidade ali, você é escravo daquele bem material. Mas se você não consegue olhar para um copo de cerveja e dizer que não, se você não consegue olhar para um bolo de chocolate e dizer que não, você não é uma pessoa temperada. Você não é também uma pessoa livre, você ainda é uma pessoa escrava das próprias paixões. E as paixões não são o que fazem de você um ser humano. Os animais também têm essas mesmas paixões. Os animais têm. Aí o animal gritando aí. Os animais, eles têm os apetites, o apetite concupiscível e o apetite irascível também. Né? Então, não é bem isso que a gente precisa cultivar. Né? Não é o respeito aos apetites que você, como um ser humano completo, um ser humano verdadeiro, deve cultivar, mas sim a sua inteligência, a sua capacidade de inteligir.
criar conceitos, a sua capacidade de se comunicar com Deus, ao invés de usar apenas os seus apetites, ao invés de ser um escravo dos seus apetites e achando, o que é ainda pior, achando que você é uma pessoa livre. Você não é livre, na verdade, você é uma pessoa que é escravo das próprias paixões. Então, a primeira providência para quem quer praticar a virtude da temperança é viver com moderação. Viver com moderação. Olha, você está num almoço de família, né? Fez um prato razoável que mataria a fome de qualquer ser humano normal, você não precisa repetir. Se você fez um prato que mataria ou mata a fome de qualquer ser humano normal, você não precisa repetir. Mas se você repete, você já está cometendo um excesso. Você já está cometendo um excesso. Então, isso é uma forma de praticar a temperança. Uma Coca-Cola, por exemplo. Ixi. Ao invés de tomar 2 copos de Coca-Cola, tomar apenas um. Ao invés de comer 2 pedaços da torta, comer apenas um e comer um pedaço menor do que o usual. São Paulo, vou voltar aqui para a frase de São Paulo. Olha só. Versículo 27. Mas castigo o meu corpo e reduzo à escravidão. Castigar o corpo é fazer mortificação. Fazer mortificação principalmente dos sentidos. Se você é uma pessoa que gosta muito de doce, fazer modificação dos sentidos desse jeito, né? Evitando o doce. Se você é uma pessoa que gosta de banho muito quente, então vamos tomar o banho com a água um pouco mais fria, né? Menos quente, pelo menos. É não chegar no ponto em que você quer, né? Chegar um pouco antes. É deixar um pouco desconfortável. Deixar um pouco desconfortável a temperatura para você. Castigar o corpo é mortificar-se. Não quer dizer que o corpo é ruim, quer dizer que você vai subordinar o seu corpo. O seu corpo ele tem que estar a seu serviço e não você a serviço dele. Toda vez que você se entrega para uma paixão, seja ela da mesa, da cama, essas duas são as principais, né? Mas cada vez que você se entrega a uma paixão, mesmo aquelas mais visuais, né? O apetite concupiscível, ele pede a visão também. A visão, inclusive, é um dos sentidos mais luxuriosos, digamos assim, porque você pode olhar e para olhar você não precisa estar ali pegando. Mas se você tivesse que pegar em todas as pessoas para olhar para elas, então certamente você não olharia todas as belíssimas mulheres da academia, você não ficaria olhando, comendo com os olhos todos os homens belíssimos e fortões da academia, né? Você você seria um pouco mais comedido se você tivesse que tocar as pessoas, mas como você não tem que tocar, você só usa os seus olhos e parece que um olhar não machuca, você se entrega para essa realidade, você se entrega para essa paixão, achando que é inofensiva, mas na verdade já está pecando porque está criando em você, primeiro, a oportunidade de pecado, se não o próprio pecado da luxúria, ou, se você for casado, até mesmo do adultério, né? Se você deseja ah, uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, né? Ainda que esse desejo seja apenas no coração, quer dizer, na sua mente, no seu coração, você já cometeu adultério, certo? Então, é isso, pessoal. Vamos encerrar a aula de hoje. Para adquirir a virtude da temperança, como basicamente qualquer outra virtude, é preciso mortificação corporal, jejum, basicamente. Tá? Jejum de prazeres, de coisas que dão prazer. Certo? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei
forno.